Bom, mais um diálogo sobre direito tributário. De novo, estamos aqui, eu e o Thiago Albuquerque, e discutindo, Thiago, sobre novidades legislativas, de novo, mas novidades legislativas aqui no Brasil, né? Porque, na verdade, sobre um tema que a gente já falou aqui várias vezes, o tema dos mais interessantes dos nossos diálogos, que é a aplicação do Pilar 2. Eu acho que quem nos assiste já vai saber do que nós estamos falando. Mas se você puder, Tiago, começar dando uma rápida explicação do que é o Pilar 2, muito rápida, porque eu estou fazendo referência, procurem nos nossos canais os nossos diálogos, tem lá a explicação nossa sobre o que vem a ser o Pilar 2, mas uma rápida explicação só para a gente dar uma unidade para essa conversa que nós estamos tendo hoje. E o que vem a ser a medida provisória 1262, no que ela inova no nosso sistema, né? O que ela representa? Claro. É um desafio, né, Rico, falar sobre esse tema tão complexo em pouco tempo, né? Mas eu acho que vale rapidamente explicar o que é o Pilar 2. O Pilar 2 é uma medida proposta pela OCDE pós-BEPS. BEPS foi, na verdade, um conjunto de ações dos países aí, dos membros da OCDE, para evitar tax avoidance e tax evasion. Então, o que se buscava, né? Se buscava fazer com que as empresas multinacionais pagassem fair tax ali por jurisdição. E o que se buscou sempre nas medidas do BEPS foi buscar substância. Então, exigir que a empresa que atuasse em determinado país, não obstante o benefício fiscal, tivesse ali funcionário, tivesse substância na sua atuação. Isso funcionou? Parcialmente. Qual que foi o resultado disso? Foi que as empresas buscaram concretizar, cumprir os requisitos mínimos de substância para estar em determinada jurisdição, mas ainda assim havia manobras legítimas, lícitas, para pagar menos tributo. Deslocando uma pequena parte da operação para determinados países, né? Então, isso a gente acompanhou e sabe, as empresas que às vezes a empresa é claramente uma empresa americana, por exemplo, mas a fábrica dela está no continente africano, o escritório está no continente europeu e não sei o quê, e vai espalhando as coisas por aí. O intangível está na Irlanda. O intangível está na Irlanda, e com isso ela obtém vantagens fiscais, porque um dos motivos que orientam essa decisão de onde colocar cada escritório é justamente o impacto fiscal. Exato. E aí a OCDE se reuniu para dizer, como é que eu faço para neutralizar isso, para que essa empresa não tenha uma vantagem em cima de uma outra que está trabalhando normalmente lá na sua sede. Isso. Aí, nesse movimento, é importante, tem vários marcos, né, reputacionais, de empresas que, não obstante o cumprimento da lei, pagavam pouco imposto em determinada jurisdição. Tem o caso clássico ali da Starbucks da Inglaterra. E os próprios países, né, fazendo campanha dizendo, olha, você não paga imposto no seu país e tudo mais. Até com pessoas físicas a gente vê isso na imprensa. Né? Exato. E aí esse movimento todo gerou uma demanda para um pagamento de um tributo mínimo global. Então, não obstante a jurisdição, a empresa teria que pagar. Isso foi um consenso dos países, né, no âmbito da OCDE, teria que pagar um mínimo de alíquota efetiva de 15%. Então, esse consenso mínimo gerou o Pilar 2, que é uma ação proposta dentro desse programa BEPS, pós-BEPS, na verdade, dentro da ação número 1 da OCDE, e visa, então, fazer com que as empresas, as multinacionais, as grandes multinacionais com um faturamento anual mínimo igual ou até 750 milhões de euros por ano, paguem em todas as jurisdições um mínimo de 15% de imposto corporativo. Como se fosse um piso, vamos dizer assim, uma equalização para que o mercado tenha condições iguais de disputa comercial entre as empresas, onde quer que seja a jurisdição que elas atuam. E, Thiago, você vem acompanhando esse tema há muito tempo, inclusive acompanhando a movimentação da Receita Federal do Brasil, porque o desafio é
quais opções, dentre as opções de métodos e regulações que a gente tem, quais opções de importar para o Brasil, como importar, como isso pode se adequar ao nosso sistema legislativo. Então, como é que o Brasil, entre aspas, subscreve essa tentativa internacional de normatizar esse mínimo de tributação, né? A OCDE, ela encarou esse desafio, né, de trazer essa tributação mínima global para a mesa, né? E ela propôs um conjunto de regras domésticas que, se implementadas, elas geram essa tributação mínima global. Atenderiam os princípios. E a grande sacada da OCDE é fazer com que essas normas elas impliquem incentivo para os países. Então, a gente precisa entrar um pouquinho nas normas. São 3 normas básicas. Uma norma chama Income Inclusion Rule. Basicamente, é uma norma muito próxima de norma CFC. Então, você tem a controladora num país X, você tem as constituintes, a linguagem dessas normas, né? Que são as controladas, coligadas. Em determinados países, vamos supor que uma coligada, uma controlada é subtributada. Essa norma, ela dá essa jurisdição da controladora a possibilidade de captar essa renda, esse tributo que não cumpriu esse requisito de 15% de alíquota mínima efetiva. Então, vamos supor que aqui teve uma tributação de 13% de alíquota mínima efetiva. Então, a jurisdição da controladora pode captar esses 2% não tributado. Ela capta e essa entidade aqui, ela paga para essa jurisdição. Essa entidade aqui chamada entidade mãe do grupo. Então, essa é uma regra. Uma outra regra importante é a KDMTT, que ela dá à jurisdição que subtributa a possibilidade de ter um tributo adicional aqui para cumprir os 15% de mínimo efetivo. E qual que é o incentivo para essa jurisdição? Falar assim, opa, se eu não tiver essa norma, quem vai tributar essa renda não tributada é a jurisdição da mãe, então é melhor eu aplicar. E tem uma outra regra que chama UTPR, que ela possibilita essa jurisdição aqui da outra controlada, coligada, capturar esse tributo não pago por essa multinacional. Então, se aqui não implementou Income Inclusion Rule, se aqui não implementou o KDMTT, essa jurisdição aqui, ela pode capturar essa renda não tributada. Então é genial, porque esse mecanismo cria um incentivo para que as jurisdições elas implementem e adotem essas regras. E são regras, o que é importante, são regras domésticas, né? Claro, então, é uma lei. É uma lei, exatamente. E o que o Brasil fez? O Brasil, por meio de medida provisória, introduziu especificamente... 1262. Isso. Em 2024 já tem instrução normativa regulamentar, trouxe a regra KDMTT para o nosso sistema a partir de um adicional de contribuição social sobre o lucro, que foi uma coisa interessantíssima, né? Tem um aspecto de arrecadação, porque a contribuição social não é dividida entre os outros entes, né? E tem uma base constitucional específica, que ela está lá no 95 da Constituição, e é muito interessante. Então, ela trouxe um modelo, porque esse é outro aspecto importante. A norma ela só é qualificada como uma KDMTT se ela segue a recomendação da OCDE. Então, ela precisa adotar o modelo de regra da OCDE para você ter justamente esse efeito que a OCDE busca para implementar esse piso global de tributação. E o Brasil fez isso, é uma norma bastante complexa por vários fatores, né? Posso destacar um fator importante, que é uma conexão diferente entre o direito tributário e a contabilidade. A partir dessa norma, a gente vai ter um outro parâmetro de ajuste. Como funciona a nossa apuração de lucro real hoje? A gente parte da demonstração financeira, basicamente o resultado contábil, e a gente faz ajustes para chegar no lucro real, ajustes em livros próprios.
no LALUR, especificamente para imposto de renda, né? E a partir desses ajustes a gente chega no lucro real tributário, né? Tributável, a renda tributável. A gente vai ter diferentes ajustes, uma conexão muito mais forte com o balanço contábil para se chegar no lucro globo, que é o lucro tributado aqui pelo Kids MTT. Então é um outro universo para você calcular a alíquota efetiva, entender se você está dentro dos parâmetros de aplicação do Kids MTT, também é um outro racional. A gente tem uma linguagem que não é a linguagem do nosso sistema, uma linguagem própria da OCDE para o Pilar 2, que chama Regras Globo. Então, várias novidades. A gente tem uma norma de exclusão de substância, que ela entra no cômputo dos parâmetros para você alcançar aí o top-up tax, que é uma regra de exclusão considerando folha de pagamento e tangíveis. Então, o quanto você investiu em tangíveis, não intangíveis. Então, você tem várias novidades e várias discussões importantes. Mas eu quero chamar a atenção, Henrico, num parâmetro importante que diz com a nossa soberania, porque no fim do dia a gente está mexendo num aspecto específico de benefício fiscal ao aplicar o Kids MTT. Então, vamos supor que a gente tem uma entidade em Sudene ou Sudã e a gente tem um benefício fiscal de lucro de exploração que diminui muito, né? Traz uma isenção para a alíquota de imposto de renda. E vamos supor que, em razão desse benefício fiscal, que tem um amparo na própria Constituição que busca a redução da desigualdade regional, a gente tenha, então, um adicional de contribuição social sobre o lucro, que é o resultado da aplicação do Kids MTT brasileiro, e a gente anule os efeitos desse benefício fiscal que tem um amparo na Constituição. Você consegue ver, aí já vai começar um problema grande aí. Perfeito, Thiago, perfeito. Olha, então, a minha proposta seria a gente pegar, vou esperar a lei, eles devem estar discutindo isso nos próximos dias, acho que vale a pena a gente acompanhar no Congresso Nacional, pegar a lei, separar os pontos principais. Esse tema interessa às multinacionais que faturam mais que 750 milhões de euros. Ano. Então, são empresas grandes, mas acho que o tema tem uma complexidade que toda a comunidade jurídica e principalmente os escritórios que prestam, né, eu incluo nós mesmos, né, a gente vai ter que estudar essa lei, separar os pontos principais, e acho que vale a gente trazer, porque é uma coisa tão inovadora, tão impactante no nosso sistema, e com tantas consequências, como você bem trouxe fala assim, e os nossos benefícios fiscais que têm amparados na Constituição por uma diferença regional que só o Brasil tem, e que a OCDE não considerou, obviamente, nos modelos possíveis de normas para a gente implementar a equalização de tributação no mundo, né? E como é que ficam essas diferenças? Toda matéria que vai trazer um desafio muito grande para quem lidar com essa legislação. Então, minha proposta, assim que sair a lei, é a gente voltar aqui para conversar sobre alguns pontos. E de novo, recomendo, para quem estiver assistindo esse tema e se interessar pelo tema do Pilar 2, assistir o nosso primeiro vídeo sobre o tema, em que a gente explica esses métodos, que você brevemente resumiu aqui de uma maneira mais detalhada. Então, Thiago, obrigado outra vez pela sempre brilhante atualização normativa que você traz. Assim, isso a gente tem discutido aqui internamente, você sempre tem liderado essas discussões de uma maneira muito boa para o escritório e para os nossos clientes que nos consultam sobre esses temas. E esse é um tema realmente dos mais importantes que tem atualmente. Ainda abrange só um pequeno grupo de empresas, mas empresas muito relevantes para a nossa economia, né? Então, vamos seguir dialogando sempre, Thiago. Valeu, obrigado. Valeu.